Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tom Bruno e seja bem-vindo ao Contemplando Igrejas. Aqui você vai acompanhar a riqueza histórica de cada igreja do Brasil e do mundo, conhecendo um pouquinho da arte e da cultura. E hoje eu estou aqui na paróquia São Rafael. Vou mostrar um pouquinho da história e da arquitetura. Vem comigo! Agora, pessoal, vou mostrar para vocês um pouco das imagens. Vamos lá. Aqui, como vocês podem ver, Nossa Senhora Aparecida. São Benedito. Senhor dos Passos. São Judas Tadeu. A nossa Santa Rita. A nossa Santa Ana. Nossa Senhora de Nazaré. Um quadro bonito. A gente vê a arquitetura, eles usavam muito... Como que é o nome? Pode falar, não tem problema. Azulejos. Tudo de azulejo e mármore. Lembrando que essa igreja, ela é gótica romana moderna. Então, gótica moderna, desculpa. São José. E como essa igreja ela tem uma estrutura um pouco maior, aí tem umas cadeiras a mais, né? Dia de terça-feira ela tem um pouco mais de movimento. Bacana mostrar também os lustres. E aqui um altar muito bonito, com São Francisco de Assis, Santo Antônio de São Galvão, Santo Antônio de Pádua, Santa Clara, São Benedito. Lá em Pernambuco, o São Benedito ele é bem famoso. Tem até uma cidade chamada São Benedito do Sul. E agora, pessoal, vamos conhecer o presépio. Olha a beleza, cada detalhe. O menino Jesus ali. Foi feito com muito amor e muito carinho. A gente vê, né, o cuidado. Realmente é de encher os olhos. Agora chegou o momento que eu me conecto com Deus, onde eu peço sabedoria, onde eu peço perdão pelos meus pecados. Sou humano e erro. Eu me conecto com Deus em qualquer lugar do mundo, mas aqui na igreja é onde eu sinto a presença dele. Quero te agradecer, Senhor, pelos momentos de angústia, pelos momentos de dificuldade, porque foram neles que eu me tornei mais forte. E obrigado por cuidar sempre de mim e da minha família. Amém. Brevemente irei contar um pouquinho da história da paróquia São Rafael, localizada na zona leste de São Paulo, no tradicional bairro da Moca. Havia 32 anos que os banabitas tinham chegado ao Brasil, com presença consolidada nos estados do Pará e no Rio de Janeiro, e assim eles trabalharam durante 20 anos no Maranhão.
A fundação de uma casa em São Paulo era o seu antigo desejo, principalmente do fato da concentração de atividades industriais, acolhendo a grande população estrangeira e, sobretudo, os imigrantes italianos. Em 1937, era lançada a pedra fundamental de um belíssimo templo estilo gótico moderno, concluída em 1950. A partir de 1965, o padre Mário Fontana ergueu um centro social de 7 andares. Bom, o entrevistado de hoje é o padre Ramos. Vamos lá conhecê-lo? Padre, primeiramente quero agradecer, ao espaço e à sua disponibilidade de tempo, O final do ano é sempre corrido. Queria perguntar primeiro o seu nome, sua idade e de onde o senhor veio. Uma alegria poder estar prestando este serviço para o bem daqueles que saberão aproveitar essa entrevista e outras mais. Eu me chamo José Adelson Ramos das Mercês. Eu sou paraense e pertenço a uma ordem religiosa chamada dos Clérigos Regulares de São Paulo, conhecida por Barnabitas, que existe há 480 anos. Há quanto tempo o senhor é padre? Sou padre há 35 anos. Eu tinha 30 anos de idade, assim como Jesus quando iniciou a sua missão, e São Inácio de Loyola, quando também foi ordenado sacerdote. É uma idade, diríamos, onde o jovem está amadurecido para um tão grande serviço. Quando o senhor decidiu ser padre? Foi por influência de amigos, familiares? Certo. Eu participava de um grupo de jovens muito dinâmico, animado por um sacerdote dessa ordem dos Barnabitas. E quando decidi-me a entrar no seminário, claro, por influência também deste sacerdote, eu, assim como outros jovens, eu tinha 16 anos quando deixei a casa dos meus pais para me tornar um religioso, conforme eu via o testemunho do nosso padre. E qual que é o processo para se tornar um padre? Pode contar um pouquinho? Olha, diríamos depende, né? Depende da idade, depende dos estudos. E no seu E caso? eu tinha 16 anos, ainda estava fazendo o ensino médio. Por isso, concluí já no seminário. Depois, fui iniciar propriamente o tirocínio, que é preciso para, no caso, ingressar na nossa ordem religiosa. Postulantado, noviciado, depois o estudo da filosofia, o estudo da teologia e depois as ordens sagradas, que são o diaconato e o presbiterato. Com o presbiterato, a gente se torna, como se diz na linguagem comum, se torna padre. Certo. E não sei, para se tornar padre, certo? E para se tornar bispo, qual que é o processo? O senhor tem vontade de algum dia se tornar bispo? Olha, para se tornar um bispo, né, deveria ser um bom padre, no sentido, diríamos até satisfatório, não diria completo, porque essa palavra pode nos enganar, mas satisfatório no sentido de ter o conhecimento da fé, porque o bispo é considerado um doutor da fé católica, também deve ter aptidões como saber conduzir o povo de Deus, saber tratar de questões algumas vezes assim complexas que envolvem o pastoreio dele e, sobretudo, amar a igreja e amar a Deus para poder prestar um bom serviço, porque o bispo é um pastor de uma porção do rebanho de Deus. Certo. E o senhor pode falar a importância do ser humano se confessar ao padre? Diria para as pessoas de fé, isso porque os sacramentos são vivenciados pelas pessoas de fé. A importância é que a gente tem na nossa vida de cristãos a intenção de
prosseguir, prosperar, desenvolver-se, aperfeiçoar-se. Usamos na linguagem comum da nossa fé, santificar-nos, tornarmos-nos santos. E a gente faz isso com um cuidado espiritual que então nos leva a um progresso, né, nesse sentido, porque todos nós possuímos aquela propensão ao pecado, que se a gente não presta atenção e não conduz a própria existência na direção do bem, não conseguimos. E a nossa fé nos ensina que ninguém persevera longamente no bem sem o auxílio da graça divina. E a confissão é exatamente um dos auxílios importantes para essa perseverança no bem. Padre, muita gente tem dúvida, que eu ando conversando, uma pessoa que não foi batizado, ela pode batizar o seu filho na igreja? São circunstâncias extremas, digamos assim, né? É claro que pode. Também alguém que não é batizado pode batizar uma pessoa, porque o batismo é um dom de Deus, um direito da pessoa de fé de receber a vida divina que nos é dada através do batismo. Repito, são situações extremas, mas para dizer como a Igreja tem grande apreço e valoriza muito o batismo para nos tornarmos filhos e filhas de Deus muito amados. Ou seja, superarmos a condição de mera criatura, de mero ser humano, né, para nos tornarmos filhos e filhas muito amados do Pai do céu. Qual mensagem hoje em dia o senhor pode passar para os jovens? Hoje em dia os jovens não estão indo tão à igreja, acho que na minha opinião está faltando um pouco mais disso. O jovem frequentando mais indo para a igreja de domingo, tanto faz de manhã à noite. Qual conselho o senhor daria hoje em dia para os jovens? Certo. Bom, primeiramente um conselho assim que é uma lembrança, né? Jovens, né? A juventude é uma fase da vida, certo? É muito rápida. Ela passa assim velozmente. Quando a gente se percebe, né? O tempo já passou. Mas por isso mesmo é uma fase em que o jovem deve investir imensamente nesta fase da vida, da qual, embora sendo breve, vai depender todo o futuro da gente. Portanto, valorizar a vida que nos é dada no momento presente, no caso da juventude, para que a gente possa crescer em todos os âmbitos da nossa existência. Crescer, claro, alguns crescem fisicamente até demais, não é isso? Mas crescer também do ponto de vista humano, crescer do ponto de vista espiritual, para nos tornarmos grandes e belas pessoas. E sobre a igreja hoje, o senhor tem algum fato para contar, um pouco da história, da cultura, algo que já aconteceu aqui? O senhor pode falar um pouco? Esta igreja tão bonita, tão amada aqui, especialmente pelos moradores da Moca, mas também de fora, quando vêm, ficam extasiados. Esta igreja tão bonita, ela foi construída aqui depois de ter havido uma espécie de capela provisória, né, no terreno aqui ao lado, onde hoje é esse condomínio, Família Moca. Depois obteve-se este terreno e aqui se construiu esta igreja, que ano próximo, em 2025, completará 90 anos. Inicialmente, a Moca era um bairro de imigrantes italianos, várias migrações, mas, sobretudo aqui nesta área, a migração italiana, onde a maioria desses migrantes eram operários. Claro, tinham vindo da Europa em busca de coisas melhores, né? Lá a situação devia ser muito difícil, porque não se deixa o próprio lugar nativo se não for por algo melhor do que a gente tem lá.
Então, os padres barnabitas vieram a essa área de São Paulo para cuidar dos migrantes italianos. De modo que, então, o trabalho inicialmente feito com as crianças, depois com os pais, que a criança não vai sozinha à igreja, ela leva os pais, e depois formou-se uma comunidade muito viva, ainda hoje muito viva, com outras alterações que ao longo do tempo se impuseram, mas ainda muito viva. Esta igreja foi trabalhada para expressar um gótico moderno, assim, diríamos um gótico Art Nouveau, como se usa dizer. De fato, se nós vemos, há traços do gótico, mas muito estilizados, como o alongamento, né, que sabemos ser próprio do gótico clássico. Portanto, uma igreja bonita que floresceu aqui, neste lugar, e que, como podemos ver de até uma observação que está inscrita numa porta da própria igreja, 28 de junho de 1935. 90 anos, aprontando-se para um restauro em coisas essenciais da nossa igreja, de modo que possa festejar 90 anos com cara de 40. Com muita alegria, né? Também. Já parou para analisar? Tirando um pouquinho fora da igreja, o senhor tem algum hobby? O senhor gosta de fazer? Bom, gosto de ler, que é um hobby que acho que a maioria dos sacerdotes tem, né? Ler, e de estudar e ouvir canto lírico, sobretudo as grandes óperas que marcaram a vida no século XVIII e XIX, especialmente as óperas italianas. Padre Ramos, devemos adorar alguma imagem? Hoje em dia sabemos que esse tema é bastante interessante, né? Pegamos esse gancho. Qual a diferença em adorar e venerar imagens? Você pode explicar um pouquinho? A adoração é algo que se deve somente a Deus. Deus único, que nós conhecemos, Pai, Filho e Espírito. Apenas a Ele é devido toda a honra e toda a glória, pelos séculos dos séculos, como encerra a oração da missa. Venerar é devido aos santos. A Virgem Maria tem uma veneração especial, né, para poder reconhecê-la como Mãe de Deus, não santa, ou melhor, não divina, né, mas santa porque criatura de Deus, com a missão de trazer ao mundo o Filho dele. E os demais santos da nossa vida cristã, que recebem um culto de respeito, dizemos de veneração, porque eles souberam viver os valores e os ensinamentos do Evangelho numa maneira heróica, a que nós outros, como os mortais, por vezes, não alcançamos por algum motivo. Por isso, o culto de adoração a Deus somente, o culto de veneração especial à Virgem Maria e o culto de veneração aos santos. Devemos adorar imagens? Nunca, né? Nós devemos adorar, portanto, somente a Deus. Agora, nós, como seres humanos, temos necessidades de expressar também a nossa vida, a nossa cultura, a nossa antropologia por imagens, não é isso? Todos nós amamos aquela fotografia, aquele mimo que ganhamos, todos nós gostamos de apreciar uma obra de arte, e tudo isso mostra como a gente tem apreço pelas imagens, que podem ser de papel, que podem ser de madeira, pode ser de bronze, não necessariamente alguma coisa assim de ouro ou de prata. Que é isso também, o retrato, né, que a gente tem sob a escrivaninha, no quadro da parede,
é um simbolismo que nos faz sentirmos-nos próximos daqueles que amamos. Padre, quero te agradecer, né, pelas respostas, fiquei muito satisfeito, é uma honra conversar com o senhor, entender um pouco mais sobre o catolicismo, e é isso. Espero assistir uma missa aqui. Pessoal, se você chegou até aqui, eu agradeço imensamente de coração. Você tem alguma dúvida? Mande aqui, deixa aqui nos comentários perguntas para os próximos padres, bispo, sugestões. Então, se você puder me ajudar também a se inscrever, a comentar, curtir, compartilhar, vai ser de um agrado tremendo. E é isso, né? Nos próximos vídeos tentarei melhorar a estrutura, a fala, o jeito. Esse é o meu primeiro vídeo, então eu agradeço imensamente por você ter chegado até aqui. E é isso. Obrigado, tchau, tchau.